dia, crianças! Tudo bem? Hoje a tia está tão feliz, como todos os domingos são manhãs felizes para nós, porque é onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. E hoje, mais um dia, estamos aqui para aprender mais a palavra de Deus. Quem já separou a Bíblia aí? Que hoje nós vamos ouvir uma linda história. E essa história foi contada pelo próprio Jesus. Jesus estava ensinando e ele sempre ensinava também contando histórias. E nesta manhã, dia 6 de dezembro, nós estamos caminhando para a nossa... Olha, chegou no final do trimestre. Hoje é a lição número 10. E quem aí, criança, acha que vai ser o aluno nota 10? Lição 10, aluno nota 10, hein? Hoje todo mundo vai participar, vai dar um like, vai dar oferta. Convidou o visitante? Não deixe de compartilhar, de convidar o visitante, tá bom? E você, coleguinha que está nos visitando, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Seja à vontade para compartilhar e conversar com a gente no chat, tá bom? Então fique à vontade. Nós vamos agora, crianças, ler os salmos e orar. Quem aí separou o livrinho, a Bíblia, a oferta, a nossa revista? Quem não tem revista, pode acompanhar a história de hoje, que essa história é tirada da Bíblia. A tia não sabe inventar história linda como essa, não. Só Deus que pode contar essas histórias maravilhosas que nos traz uma lição linda, uma lição para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. E essa história está lá em Mateus, capítulo 20. Então, abre a sua Bíblia em Mateus e nós vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa manhã. Pega a revista, pega a sua ofertinha para você participar e ser aluno nota 10. Então, agora nós vamos ler Salmos do dia 6, Salmos número 6. Vamos lá juntos? Deus ajuda os seus filhos que pedem socorro. Volte, Senhor, e me socorre, me salve por tua graça. Agora nós vamos orar, tá bom? Pai, nos ajude a vencer o mal e o pecado. Querido Deus, nos ajude nas dificuldades. Vamos orar pelas crianças lá de Guiné. Senhor, pedimos que as crianças cristãs de Guiné saibam compartilhar o Evangelho com suas famílias e vizinhos, que eles não sejam expulsos das suas vilas. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, a favor dessas crianças e também a favor das nossas crianças aqui do Brasil, que elas possam, Senhor, compartilhar do Evangelho, que elas possam anunciar esta maravilhosa palavra, Senhor, que é a Tua palavra. Elas podem compartilhar, Senhor Jesus, mostrando vídeos, ó Pai, das aulas dadas aqui na Tua casa. Abençoe cada criança e cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Crianças, olha, a lição de hoje vai falar de uma coisa. Quem gosta de uva? A lição de hoje vai falar sobre uvas, que são fruta. A uva é uma fruta maravilhosa. Vocês sabiam, crianças, que a uva é uma fruta que tem várias vitaminas? E ela também nos protege dos radicais livres. Ela tem uma coisa assim que faz muito bem para a nossa pele, para o nosso cabelo, é anti-envelhecimento. Quem é criança e quer ficar criança sempre? Então tem que comer uva, porque é anti-envelhecimento, para você crescer e envelhecer bem. Então come bastante frutas, tá bom? E nós vamos aprender hoje um pouquinho da palavra de Deus, um pouco mais falando sobre a uva. Tá bom? Mas antes disso, você vai ofertar na casa do Senhor. E quem trouxe a oferta? Nós vamos louvar ao Senhor com um louvor. Enquanto a gente louva, você oferta na casa do Senhor. E você pode, criança, ofertar através do PicPay, através da conta, pode trazer aqui para a igreja. Não tem problema se você não consegue nem pagar aí, juntar seu dinheirinho, o seu cofrezinho, traz para a igreja. Se você não tem o PicPay, pode trazer aqui pessoalmente no culto à noite, tá bom? Então vamos lá ofertar?
Agora que você ofertou na casa do Senhor, vamos agradecer a Deus porque Ele te deu condição para isso. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada criança que pôde, Senhor, ofertar na tua casa e aquelas que não puderam. Abençoe, Senhor, para que no próximo domingo elas possam também ofertar na tua casa. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos lá para o nosso versículo? Quem decorou o versículo? Vocês são muito inteligentes. Todo mundo já decorou, já mandou o vídeo para a tia. Agora nós vamos ler. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 16. Olha o que está dizendo, criança. Assim, vai aparecer aí para vocês, hein? Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Olha que legal! Aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Crianças, é incrível isso. Você já esteve em alguma fila, alguma vez, e nessa fila enorme, aconteceu alguma coisa e as pessoas falaram assim, quem estava organizando a fila falou assim, olha, vamos começar aqui do último para o primeiro. Aí quem correu para ficar na primeira da fila, lá se a primeira pessoa da fila ficou totalmente triste, decepcionado, porque passou a ser o último da fila. E no reino de Deus é assim, tem essa surpresa, os últimos, muitas das vezes, são os primeiros. E aí a gente vai ver isso aqui em Mateus. Aqui na palavra de Deus, Jesus estava ensinando para muitas pessoas, sempre aquela multidão, né? E Jesus estava andando, estava lá caminhando e ele falou para muitas pessoas que o reino de Deus é semelhante a um homem. A um homem. Esse Senhor, ele tem uma vinha. Olha que vinha linda, cheia de uvas, né? A pessoa que tem uma vinha, ela cuida com muito carinho. Ela molha, né? As suas uvas direitinho, cuida. Vê se tem algum bichinho querendo estragar a uva. Tá ali cuidando todos os dias. E quando aquela vinha estava toda bonita, grande, aquele senhor, aquele homem, saiu para procurar pessoas para trabalhar. Olha, crianças, e aí ele precisou de trabalhadores. Ele precisava de muitos trabalhadores. Por quê? Porque a vinha dele era enorme. Tinha muitas uvas e ele não queria que nenhuma uva se perdesse. Sabia, crianças, que no reino de Deus também é assim. Aqui na casa de Deus, nós precisamos de muitos trabalhadores. E para trabalhar para o Senhor Jesus, no reino de Deus, é um grande privilégio para nós. A tia está aqui nessa manhã falando com vocês com muita alegria. É um privilégio estar aqui falando do amor de Deus para vocês. E aquele homem saiu para procurar. Ele foi cedinho, 6 horas da manhã. Ele chamou vários trabalhadores. E a tia vai representar aqui os trabalhadores por vários coraçõezinhos. E ele chamou muitas pessoas e aquelas pessoas foram trabalhar para ele. E quando ele chamou aquelas pessoas para trabalhar para ele, sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu vou pagar para vocês no final do dia uma moeda, um denário. Olha aqui para vocês terem uma ideia, uma moeda de prata. E vocês vão receber, todos vocês vão receber no final do dia. E eles começaram a trabalhar. Quando deu 9 horas, aquele senhor pensou assim, tem muita uva ainda, vou chamar mais pessoas para trabalhar. E ele foi lá e chamou mais trabalhadores. As pessoas estavam lá na praça. Naquela época, crianças, Jesus contou essa história porque naquela época era comum as pessoas trabalharem nas vinhas. Assim como era comum trabalhar com trigo, né, com as ovelhas, também era comum as pessoas trabalharem nas vinhas.
E aquele senhor foi lá e chamou mais um grupo de pessoas. Aí foi passando o tempo, foi passando, deu meio-dia e ainda tinha muita uva para colher. Ele olhou aquele monte de uva lá, pensou, tenho que chamar mais pessoas, porque ainda tem muita uva para colher. Ele foi lá, crianças, e chamou mais homens para trabalhar na sua vinha. E olha quantas pessoas estão trabalhando para esse senhor. Todo mundo ali trabalhando. Passou mais algumas horas. Deu 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, aquele senhor chamou mais um grupo. Foi lá na praça. As pessoas, os homens, ficavam nas praças, nos mercados, esperando que alguém chamasse eles para trabalhar. E alguns eram convidados para trabalhar na pescaria, outro para colher o trigo, outro para colher os cereais, para colher os vegetais, cuidar das ovelhas, né, das cabras, e outros para cuidar e colher as uvas. E esse senhor foi lá e chamou mais pessoas e eles foram trabalhar na vinha. Olha quanta gente! Que plantação enorme! Crianças, eram muitas uvas e eles foram trabalhar. Olha, teve gente que começou a trabalhar 6 horas da manhã. Teve outros que começaram a trabalhar que horas? Responde aí pra tia. 9 horas da manhã. Depois outro grupo meio-dia. Outro grupo 3 horas da tarde. Crianças, quando deu 5 horas da tarde, o dia já estava quase acabando. Aquele senhor foi novamente na praça e viu que tinha uns homens lá e falou assim: o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão aí parados? Vocês não estão trabalhando? E eles falaram assim: ninguém nos convidou para trabalhar, estamos aqui, nós não estamos trabalhando, olha aqui. Aí o dono pegou, aquele dono da vinha, aquele senhor, falou assim: vamos trabalhar para mim. E no final do dia, eu vou pagar vocês o que eu achar que devo pagar. Ele não estava preocupado, era com a vinha dele. Ele estava preocupado com as uvas que tinham que ser todas colhidas. Porque crianças, não pode colher uva de qualquer jeito. As uvas têm que ser colhidas bem, com muito cuidadinho, cortar direitinho, não pode ficar caindo aquele monte de uva, para que saia um cacho bem bonito, olha. Então as uvas, elas têm que ser cortadas do cabinho e serem, olha, colhidas com muito carinho, porque senão cai tudo, faz uma bagunça e se perde. Aí aquele senhor ficou feliz, porque todo mundo estava trabalhando e as uvas deles estavam sendo retiradas com carinho, com cuidado. Mas quando deu 18 horas da tarde, 6 horas da tarde, que todo mundo terminou o serviço, acabaram de colher as uvas, aquele senhor, o dono da vinha, chamou o administrador dele e falou assim: vai lá para pagar os funcionários. E nós vamos começar pelo último. Olha, lembra do versículo que a gente falou? Que os últimos, assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Aí aquele administrador começou pelos últimos. Aí chamou lá aqueles que trabalharam 5 horas. Eles trabalharam de 5 a 6. Vocês acham que eles ganharam quanto, hein? O Senhor mandou pagar para eles uma moeda, um denário, o salário de um dia. Mas eles trabalharam só 1 hora, crianças. Vocês acham que isso é justo? Trabalharam 1 hora e vão ganhar o salário de trabalhar um dia? Pois é, eles ganharam, eles ficaram todos felizes, porque aquele senhor era bom, hein? Ele pagou aqueles trabalhadores uma moeda que vale o trabalho de um dia. Depois foi chamando o que trabalhou de 3 horas até 6 horas, pagou
uma moeda também, o salário de um dia. Depois chamou os que começaram a trabalhar meio-dia. Depois chamou os que começaram a trabalhar 9 horas. Ah, mas os que começaram a trabalhar 6 horas pensaram assim: nós vamos ganhar muito dinheiro, porque nós começamos 6 horas da manhã. Nós trabalhamos o dia todo. E esses funcionários que começaram a trabalhar 5 horas ganharam tão bem, então nós vamos ganhar melhor do que eles. Olha, tia, vai ler para vocês. Eles ficaram tão chateados que o Senhor falou bem assim para eles: pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Sabe o que esse senhor falou para essas pessoas? Falou isso para ele pegar o dinheiro deles e ir embora, porque eles queriam ganhar mais. Eles queriam ganhar muito dinheiro num dia só. Mas esse senhor, o dono da vinha, ele era justo, ele era correto. Vocês lembram o que ele falou? Ele falou assim, olha, ele falou assim, convidou esses aqui, falou assim: vocês vão trabalhar para mim de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde por uma moeda, um salário de um dia. E eles concordaram, não foi? E com os outros? Ele não falou nada, ele só chamou. E ele achou por bem pagar todos o mesmo valor. Crianças, o que a gente pode aprender com isso, hein? Sabe o que Jesus está querendo? Jesus está querendo ensinar para nós, através dessa parábola, dessa história, que Ele é muito amoroso, que Ele é como esse dono da vinha. Ele convida todos nós para trabalhar na obra dele. E tem pessoas que estão trabalhando há muito tempo, tem pessoas que estão na igreja, servindo ao Senhor, evangelizando desde pequenininho. Tem outros que já começaram na adolescência, tem outros que começaram já adultos e outros bem velhinhos. Mas para todos, Deus vai dar a mesma recompensa. Porque para servir a Deus, trabalhar na obra de Deus é um privilégio. Nós devemos trabalhar com muita alegria. E quem trabalha na obra de Deus é o que, crianças? É um instrumento, é um ajudante. Assim como esses homens ajudaram o dono da vinha a colher todas as suas uvas, crianças, esse dono não se preocupou com essas pessoas, o valor que ele ia pagar diferente para horas diferentes de trabalho. Ele se preocupou com o trabalho, que a vinha fosse toda bem colhida, todas as uvas bem colhidas. E o tempo, crianças? Uns trabalharam pouco e outros trabalharam muito. O Senhor, Ele está preocupado com como você trabalha para Ele. Se você trabalha para Ele alegre, se você serve a Ele com alegria, porque trabalhar na obra do Senhor com alegria é adorar a Deus. Nós não devemos reclamar, nós devemos, o que, crianças? Agradecer, ser gratos, adorar a Deus. Isso que é importante, porque aquele homem, ele pagou, ele foi justo. E Jesus, crianças? Jesus, Ele está chamando cada um de nós. Essa parábola nos ensina que Jesus, Ele veio aqui na terra. Sabe para quê? Para morrer. Por mim e por você. Essa morte de Jesus nos deu o direito, crianças, de trabalhar no reino de Deus. E a recompensa que nós vamos ter, o nosso salário, o que nós vamos receber por estar trabalhando no reino de Deus? Nós vamos receber a salvação, que é de graça. Nós não fizemos nada para merecer. Aqueles homens trabalharam tão pouquinho, eles não fizeram nada para merecer aquele salário. Mas o dono da vinha, ele foi bondoso. E Deus, Ele é bondoso para nós.
Ele mandou Jesus. Vocês sabiam, crianças, que Jesus veio aqui na terra e morreu? E ele veio para o povo de Israel, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. E ele nos amou, ele nos adotou, assim como aquele dono da vinha adotou aqueles outros homens que estavam lá na praça sem trabalho e deu a oportunidade para eles. Jesus tem nos dado oportunidade para trabalhar para o reino dele. E no reino de Deus, crianças, nós devemos trabalhar com muita alegria. Nós não devemos ter ciúmes, criança, porque aqueles homens que trabalharam na vinha desde 6 horas da manhã tiveram ciúmes daqueles que começaram mais tarde. Eles acharam que eles mereciam receber muito mais. E que eles tinham direito, crianças, de ganhar um salário maior do que aqueles que começaram a trabalhar 5 horas. Mas, no reino de Deus, nós não devemos, crianças, competir, nós não devemos ter inveja do nosso irmão. Quantas crianças chegaram aqui na igreja esse ano? Nós temos que cuidar delas com muito carinho, com muito amor. Nós não podemos ter inveja dessas crianças. Nós devemos tratá-las com alegria. A Bíblia nos fala que nós temos que se alegrar com os que se alegram. Então, aquele homem deu essa lição. Jesus, ensinando essa parábola, ele deu essa lição para nós. Que nós devemos ficar felizes e não ficar com inveja como aqueles trabalhadores ficaram. Eles ficaram com inveja, eles deveriam ter ficado felizes com o trabalhador que ganhou o mesmo salário que eles. Não é mesmo, crianças? Pois é, no reino de Deus, nós devemos, ter um coração agradecido. Então, nós devemos ficar felizes, mesmo que aquelas pessoas que se converteram hoje, ontem, elas vão receber a mesma bênção que você. Nós temos que ficar alegre, nós temos que ter comunhão uns com os outros, se alegrar uns com os outros. Nós temos que ter bondade, nós temos que ser bondosos, nos alegrar na presença de Deus. Por quê? Porque foi isso que Jesus estava ensinando naquela parábola, que aquele homem, ele era bondoso. E Jesus, ele é bondoso. Para existir um reino, existe um rei. E quem é este rei? Este rei é Jesus. E Jesus estava ensinando sobre ele mesmo, sobre o reino de Deus. E no reino de Deus existe um rei que é Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que no reino deste mundo, no reino dessa terra, as pessoas sempre tem alguém para protegê-las. Mas no reino dos céus, o próprio rei, ele morreu por nós. Foi ele que deu a vida dele para nos salvar. Olha que interessante, foi o próprio rei que morreu na cruz para que nós possamos ser alcançados, receber, crianças, de graça a salvação que é Jesus. Então, nós aprendemos nesta manhã que assim como aquele senhor daquela vinha que pagou as pessoas o mesmo salário para todos que trabalharam muito, que trabalharam pouco, Deus, ele não nos salva por mérito nosso. Nossa salvação não é por meu mérito ou pelo seu mérito, é por Cristo Jesus que morreu na cruz para nos salvar. A salvação está em Jesus e não em mim porque eu sou boazinha ou em você porque você faz caridade. Não, ou porque você trabalha muito. Não, a salvação está em Jesus, porque Ele é bom. Nessa lição, nessa história, nós estamos aprendendo isso, que Deus é bom e é por isso que nós somos alcançados por Ele. E Ele está nos chamando. Olha, para você notar, crianças, que aquele Senhor, Ele foi na praça várias vezes.
Ele foi 6 horas, ele foi 9 horas da manhã, ele foi meio-dia, ele foi 3 horas da tarde, ele foi 5 horas da tarde. Todas as vezes que ele ia, chamava alguém que queria ir atrás dele, trabalhar com ele. Ele falava, pode vir. E Jesus, nessa manhã, criança, Ele está te chamando. Pode vir, criança, pode vir ficar comigo, trabalhar comigo na minha obra, no meu reino. E Jesus está falando, não é mérito seu, não é mérito meu, criança. É Jesus, Ele que é bom. Olha que lindo, a gente ter um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que não importa, criança, se eu sou boazinha ou se eu sou má, Ele me ama e Ele quer me transformar, Ele quer me mudar. Ele quer que eu aprenda a compartilhar com os meus irmãos. Ele quer que eu aprenda a ter um coração grato. Ele quer que eu tenha comunhão. E eu devo me alegrar com a sua alegria. É isso que Jesus quer de nós. Que nesta manhã você possa aprender isso, tá bom, crianças? Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor que Deus enviou Jesus, né? Deus enviou Jesus para pagar esse preço tão alto, que é a morte de cruz, para que nós possamos participar do reino, mesmo sem merecer. Então fecha o olhinho e vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos chamou, o Senhor foi em busca, ó Deus, de cada um de nós e nos trouxe para o seu trabalho, para participar do teu reino. E no teu reino tem muito trabalho para todos nós. Então todos nós somos convidados, ó Deus, a trabalhar no teu reino. E todos nós receberemos, ó Deus, o galardão que o Senhor tem separado para cada um de nós, que não é mérito nosso, Senhor, mas é o Senhor que é bondoso e amoroso para cada um de nós. Amém. Agora, crianças, nós vamos fazer as nossas atividades. Vamos lá para a revista? Quem fez aí, coloca aí no chat. A tia não vai... A tia sempre dá as respostas, né? Para vocês corrigirem. E aquelas crianças que não fizeram, vai aproveitar para copiar. Não tem problema, é bom que o seu dever fica bem certinho. Vamos lá? Encontre no quadro as palavras que estudamos na lição. Então, nós estudamos na lição o quê? O dono, plantação. Plantação de quê? De uvas. Trabalhadores, salário e moeda. Vocês vão achar essas palavras aqui nesse quadro. Depois você vai riscar os números e vai descobrir a mensagem. Qual é a mensagem que está aí? Vamos ler juntos a mensagem, todo mundo? Devemos nos alegrar toda vez que os nossos amigos são abençoados. Assim como Jesus ensinou na história. E Ele nos ensina, criança, que nós devemos ficar muito alegres, muito felizes quando o nosso amiguinho é abençoado também. Então, eu não posso ficar com inveja, eu não posso ficar triste porque o meu coleguinha foi abençoado. Eu tenho que ficar feliz. Então, se meu amiguinho ganhar um carrinho, uma boneca, um presente, um celular, eu vou ficar feliz com ele. Não é isso que Jesus está nos ensinando? Eu não posso fazer como aquele homem falou, não. Aquele homem ficou com raiva, ele ficou triste, ele ficou com inveja. E o dono da vinha falou para ele, sabe o quê? Que ele fazia o que ele achava melhor de fazer com o dinheiro dele. E que era para ele pegar o salário dele e ir embora. Olha, criança, mas nesta manhã nós aprendemos, não aprendemos? Nós vamos sair daqui hoje aprendendo, ó, na nossa cabecinha, que Jesus, Ele quer que nós possamos assim ficar muito felizes com a alegria dos nossos amigos. Tá bom, crianças? E que nós possamos entender, crianças, que não é meu mérito e nem é seu mérito a salvação, é de Jesus. É Ele que é bom, muito amoroso, tem um amor enorme que mandou Jesus para morrer na cruz e nos salvar. Aí Ele nos convida, Ele nos chama para trabalhar no reino dEle, para participar deste reino. Porque quem trabalha no reino de Deus
é ajudante e é um privilégio trabalhar no reino de Deus. E no final deste trabalho, nós vamos alcançar o quê? O galardão. Nós vamos morar lá no céu com Jesus e cada um vai receber o seu galardão. Tá bom, crianças? Então a tia vai dar tchau para vocês e vocês vão ficar atentos para o próximo domingo que está chegando o final da nossa revista. Fecha o olhinho aí e vão agradecer. Pai, muito obrigada por esta aula. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Ficam com Deus e até domingo que vem.